Eu serei a chave que abrirá suas portas, que te colocará nas mesas, que te dará acessos, porque o que eu te dei eu não dei pra ninguém. Quando ela falou isso, aí acabou. Ali eu falei, meu Senhor, só precisava de sair, não queria saber de nada. Haviam críticas, haters, pessoas reclamando e eu não queria saber. Eu tenho uma palavra, então eu vou andar sobre ela. Dali em diante, minha amiga, e eu não parei mais. Avançava, fazia coisas assim, fora das minhas possibilidades. Qual que é a maior dor hoje, Ju, dentro de tantas mulheres que você atende? Eu poderia facilmente dizer que era o adultério, porque realmente ele é muito presente, financeiro, porque é a causa número 1 de divórcio, mas eu diria que para as mulheres é a confusão, elas estão muito confusas. O nosso século, a nossa geração de mulheres que eu chamo 2 tipos de mulheres, né? São as esposas clássicas e as esposas modernas. As modernas estão sobrecarregadas e as clássicas estão se sentindo inúteis. Quando, na verdade, você não precisa ser só uma, você pode ser as duas. Você pode ser uma esposa clássica dentro de casa, mas da porta para fora ser moderna. E o vice-versa, você consegue fazer isso. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje eu estou com uma mulher que levantou um exército de leoas, que tem se posicionado em favor das famílias, dos relacionamentos, que tem ensinado e instruído outras mulheres. Dona de um testemunho incrível. E você já sabe, né? De graça, ela vai compartilhar tudo isso com você. Porque de graça recebeis, de graça vos dais. Então é de graça esse testemunho para você. Mas custou tão caro para a nossa convidada gerar esse testemunho. Para trazer aqui para você, assim como a salvação, você já sabe. É de graça para você, mas custou tão caro aquela cruz para Jesus. Então você aí já começa compartilhando nas nossas redes sociais, já começa seguindo o nosso podcast, seguindo a nossa convidada, visitando as redes sociais dela, porque eu tenho certeza, não vai ser só um tempo para você assistir um podcast comum, vai ser uma verdadeira aula. Então papel e caneta e me ajuda a receber com muita honra e muita gratidão, Ju Mendes. Obrigada, minha amada. Minha Gratidão pelo seu querida, sim. uma alegria estar aqui contigo. Quero dizer que sou muito grata pelo convite, por abrir esse espaço para podermos falar um pouco mais sobre o que Deus tem feito em nossa vida e também através de nossa vida. Não tenho dúvidas que vai ser muito proveitoso para todas as pessoas que puderem compartilhar desse tempo conosco. Precioso demais, minha querida. Hoje as pessoas veem esse mulherão, essa potência, essa voz, né? Pessoas sendo transformadas e transformadas. E como que foi? Porque tudo isso foi gerado, né? Teve um tempo de transformação, foi um tempo onde o Senhor te gerou aí no secreto. Conta um pouquinho pra gente desse secreto da Ju até chegar aqui. Verdade. O Senhor, ele sempre falava comigo que iria me usar de uma forma diferente. Mas, amiga, pensa comigo, como que você vai metrificar algo que ele mesmo já disse que é diferente? Eu comparo com o quê? E ele sempre falava, olha, o que eu tenho pra você é diferente do que eu dei pra outras pessoas e vai ser de uma forma muito específica. Mas chegar até aqui foi uma série de descobertas que não com uma consciência clara de para onde estava indo inicialmente. Eu fui obedecendo. Eu costumo dizer que a direção que Deus nos dá, comumente, ela é como o farol de um carro. Ela não te mostra o destino final. O farol do carro ele vai iluminando 5 metros à frente, alguns metros à frente. Você consegue ver os próximos passos, embora não consiga ver o destino final. E para mim foi dessa forma. Para falar com mulheres, casais, esse chamado para a família começou com uma dor pessoal. Estando noiva do meu marido hoje, eu pensei o seguinte... Ô, Luzia, eu olhava para aquele homem e olhava para mim e eu dizia, não vai durar muito tempo. Porque minha personalidade era muito agitada, muito intensa. E ele era um rapaz muito tranquilo. Então eu pensei, ele não vai me suportar por muito tempo, porque eu era terrível. Eu não tinha domínio de mim, sabe? Eu sentia e reagia segundo as minhas emoções. Eu não reagia segundo uma forma clara, intencional. O que essa pessoa vai sentir quando eu falar desse jeito? Qual resultado eu terei depois de agir dessa forma? E em episódios subsequentes, eu o magoava. Na maneira de falar, de ofender, de ser muito direta, de ser muito ríspida. E eu pensei, ele não vai suportar por muito tempo. E só que se ele não suportar dentro do casamento, como é que eu vou sustentar um divórcio? E noivos, como é que eu vou sustentar um divórcio? Tinha muito medo do divórcio. Foi quando eu comecei a perguntar para pessoas, sabe? Me veio aquela ideia, vou pedir conselhos, onde eu ver uma mulher casada, eu quero sentar com ela, falar, e aí, como é que faz para fazer esse relacionamento durar? Me conta um pouco mais sobre sua experiência. E os conselhos, minha amiga, foram terríveis. Um pior do que o outro. Era assim, esconda dinheiro que você nunca sabe o dia de amanhã.
Eu acho que quase toda mulher já ouviu algo assim. Esconda dinheiro que você não sabe o dia de amanhã. Cada um por si, Deus por todos. Faça o seu, cuide do seu, ele faz o dele, você cuida. Falei, se é pra viver essa divisão dentro de um casamento, qual o sentido de casar? Nessa série de perguntas, de busca, de pedido de conselhos, que o meu coração se fechava para os conselhos que chegavam, o Espírito Santo um dia, no meu trabalho, falou comigo assim: por que você está perguntando a quem replicou a receita, ao invés de perguntar para quem criou a receita? Naquela hora eu fiz, é claro, eu preciso ler na Bíblia o que é casamento. Então, amiga, foi um ano lendo de Gênesis, Apocalipse e voltava, Gênesis, Apocalipse e voltava, investigando a Bíblia sobre casamento. Então, quando eu caso, eu passei por aqueles desafios do primeiro ano, que nós chamamos dos primeiros 24 meses, são os mais desafiadores, que todo casal enfrenta, porém, para mim era muito claro como agir naquelas situações. E passado algum tempo, meu marido, muito observador, me via dando conselho para as amigas. E um dia ele falou assim: por que você não vai na internet falar sobre isso? Por que você não abre o Instagram, faz uns vídeos, os conselhos que você dá para suas amigas, leva para outras pessoas? E eu muito resistente, não faz muito sentido para mim, e abrir minha vida, para mim não faz muito sentido. E aqui eu já abro um parênteses para dizer o seguinte: nós precisamos aprender a dar ouvidos à pessoa que a gente convive. Muitas vezes nós achamos que somos as donas da razão, é nós quem sabemos o que fazer. Mulher tem muito disso, né? Sou eu quem sei, sou eu quem faço, e acaba ignorando conselhos do marido, que são conselhos valiosos. Naquele período eu tive a felicidade de ouvir o conselho dele, e ele me ganhou quando ele disse assim, ó: você dá um conselho para uma amiga, ela aplica, resolve o problema do casamento dela. Se você der esse mesmo conselho através de um vídeo e 100 mulheres assistirem, você consegue ajudar 100 casamentos em uma única vez. Aí naquela hora eu fiz, faz sentido esse sacrifício. E hoje, para a glória de Deus, nós temos um projeto focado para a esposa, o primeiro treinamento de esposas do mundo, que é o Método Uni, onde nós recebemos cerca de 3 mil mulheres por edição. Foram mais de 15 mil mulheres que já passaram por esse treinamento específico, retiro de casais. Os testemunhos que estamos vendo faz valer a pena todo esse processo. Mas, obviamente, que para chegar num movimento como esse, nós tivemos muitos desafios, teve que acreditar muito. Nós não começamos com audiência grande, porque tem gente que é assim, né? Eu não tenho audiência, eu não tenho seguidores, ninguém... Minha amiga, quando eu fui pra internet, nem celular eu tinha. Tinha acabado de ser assaltado, eu precisava pegar o celular do meu marido pra gravar vídeo. Então, qual é a sua desculpa? Tem gente que tem ótimos celulares, mas quer sempre colocar uma desculpa na frente. Pra quem tem desculpa, resultado não vai ser uma alternativa pra ela. Então, eu não tinha celular, pegava o celular dele pra poder fazer vídeos na internet. Quando eu fiz o meu primeiro evento, eu nunca havia sido convidada pra palestrar na vida. Nunca. Eu nunca subi num palco. O primeiro palco que eu subi foi o meu, foi o que Deus me deu. Então, a partir dali, hoje, tá subindo, viajando, atendendo outros eventos, isso tudo teve origem numa iniciativa pessoal. Eu poderia ficar esperando alguém fazer por mim ou ir lá e fazer, porque se Deus me deu a visão, a responsabilidade era minha de cumprir. Então, eu comecei sem audiência, sem muitos recursos, não tinha dinheiro para fazer evento, não sabia fazer evento, foi o Espírito Santo de Deus que falava cada fornecedor que eu tinha que contratar, estrutura, organização, layout, engenharia de evento. É uma loucura, evento. Ele que direcionava. E para a glória de Deus, a gente sempre avançou, nunca retrocedeu. E hoje nós podemos levar esse movimento para outros países. Inclusive nos Estados Unidos fizemos esse ano que vem faremos novamente. É o que nós estamos vivendo. E ainda viveremos muito mais. Gente, que coisa linda, que loucura. E qual que foi o momento, né, que você entendeu do seu primeiro vídeo que você falou assim, olha, agora eu acertei? Veja, algo muito interessante. Tem pessoas que acham que você vai fazer um vídeo, vai explodir, vai ser aquele negócio todo. O meu crescimento, ele sempre foi um crescimento interligado diretamente a uma constância. Então, quando eu fazia vídeos, live, fazia muita live, não tinha muita audiência, mas eu estava lá. Se tinha 10 pessoas, eu estava fazendo, 15 pessoas eu estava fazendo. Então, hoje, ter o número que temos é resultado de quem permaneceu quando não tinha muitos números. Então, não teve um momento específico que foi aquele boom que você falou, acertei. Quando foi que eu sabia que eu estava na direção certa? Primeiro, porque eu perguntei para Jesus. Eu comecei a fazer, algumas pessoas pegava aquele vídeo, compartilhava com a amiga, vai, resolve, e as meninas vinham pedindo conselhos, mas teve um dia, isso aqui é interessante, porque eu sentia que eu precisava fazer aquilo, dar conselhos para casais, especificamente para mulheres naquele tempo.
Porém, eu não tinha uma palavra expressa de Deus que dizia claramente que era para aquilo que eu havia sido chamada. Eu sentia que estava sendo conduzida por ele, mas não tinha uma palavra. Então eu fiz uma oração dizendo, Senhor, eu tenho 2 características, amiga, que a gente precisa preservar. A primeira é a característica da obediência. E a segunda é da coragem. Porque ser obediente e covarde não adianta muita coisa também. Agora, ser covarde e desobediente também é um caos. Mas ser obediente e corajoso, aquilo sempre esteve presente. Porém, quando eu parei para pensar que eu não tinha uma palavra que me chancelava para fazer o que fazia, aquilo me preocupou. Então eu parei completamente. Parei com os vídeos, parei com as lives, parei com os convites, já tinha pessoas chamando para falar, mas eu parei com tudo isso, suspendi, até que eu orei e falei assim, Senhor, eu não tenho uma palavra expressa pela qual vai sustentar cada passo que eu der daqui para frente. Eu preciso que o Senhor fale claramente que de fato é essa área que o Senhor quer me usar. Se o Senhor me der uma palavra, isso é suficiente. Eu caminharei com coragem sobre ela e qualquer adversidade que sobrevier a mim dentro dessa palavra, eu ficarei sustentada porque eu terei uma palavra. Agora, se o Senhor me disser pare, eu paro. Se o Senhor me disser volte, eu volto com tudo. Agora, se o Senhor me disser avance, Jesus, eu só preciso de uma palavra. Orei, nada de Jesus falar. Passaram dias e Jesus calado. Até que um dia, eu saindo de um evento de mulheres, uma moça me chamou, nunca a vi, ela também nunca havia encontrado comigo, não sabia quem eu era. E ela disse assim, minha irmã, eu quero te pedir perdão, porque o culto todo eu não conseguia parar de olhar para você. E eu fiz, honestamente, eu tô tão angustiada por uma resposta de Deus que eu nem reparei que você estava olhando para mim. Eu só estava aqui ouvindo a palavra, buscando essa resposta. A verdade é que durante o culto todo Deus falava comigo que você entrou no seu quarto e você fez a seguinte oração. Senhor, se for para retroceder, se for para parar ou se for para avançar, me diga que eu preciso de uma palavra. E essa é a palavra que ele te dá nessa tarde. Avança, porque sou eu que estou contigo. Boa. Na palma da sua mão existem alianças quebradas. À medida que você levanta essas mãos, as alianças são reconstruídas. Eu guardo a sua família enquanto você cuida de famílias. Pode avançar. Porque eu te colocarei em lugares dos quais homem nenhum poderá dizer que foi ele que colocou. Eu serei a chave que abrirá suas portas, que te colocará nas mesas, que te dará acessos, porque o que eu te dei, eu não dei para ninguém. Quando ela falou isso, aí acabou. Ali eu falei, meu Senhor, só precisava de sair. Não queria saber de nada. Haviam críticas, haters, pessoas reclamando, eu não queria saber. Eu tenho uma palavra, então eu vou andar sobre ela. Dali em diante, minha amiga, e eu não parei mais. Avançava, fazia coisas assim, fora das minhas possibilidades, porque tudo que eu faço até hoje, nada está alinhado com as minhas possibilidades. Não, tem que estar alinhado com as possibilidades de Deus. Deus pode, então eu vou. Eu sou só um instrumento no meio do caminho. E para a honra e glória de Deus, eu já perdi um número de casamentos restaurados, pessoas divorciadas que assinaram um casamento de novo. A gente faz retiros de casais, que os casais saem dali dizendo, nós entramos aqui separados. E a partir de hoje nós renovamos a nossa aliança para continuar. Casais que moram juntos há anos e nunca se casaram, vai num retiro nosso, sai com a data do casamento marcada. Pessoas que não conseguiam perdoar a traição e lá dentro entendem o propósito do perdão e são restauradas. Assim, os testemunhos que nós recebemos, eles são a prova de que, de fato, essa palavra foi Deus que deu. E eu tenho um trato com ele. Eu continuarei até os testemunhos permanecerem. Quando acabar, eu saberei que não sou mais útil para isso. Meu Deus. Qual que foi o momento que você entendeu, Ju, eu preciso criar um método, Jesus, porque está funcionando? Que Deus te deu, né? Ele me deu mesmo. Deu esse método. Ele me deu mesmo. Uma madrugada, eu digo assim, eu sou boa de cama, sabe? Eu deito e durmo muito rápido. Aquele salmo que diz, deito e logo durmo, esse é todo o meu salmo. Eu deitei, pode ter certeza que alguns minutos depois eu desligo e durmo muito bem. Mas uma noite específica eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Então eu lembrei da passagem de Samuel, que ele era acordado pela madrugada com uma voz da qual ele não conhecia, mas era a voz de Deus o convidando para uma conversa. Então eu virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. Aí eu fiz, já sei, isso é Jesus. Jesus quer falar. Aí eu levantei, fui até a sala da minha casa, uma casa muito pequena, muito simples, não tinha muitas condições na época. Sentei na mesa e falei assim, fala, Senhor, que a tua serva te ouve. O Espírito Santo falou no meu coração, pega um papel. Aí eu peguei um papel e falou, anote. Eu comecei a anotar. Eu brinco dizendo que estava parecendo o Chico Xavier, anotando. As coisas vinham na minha cabeça e eu ia anotando. E aí vinham temas, como lidar com sogra, filho fora do casamento, como acabar com as brigas, sexualidade, como lidar com marido de personalidade difícil. Eu anotava. Quando cheguei ao final de tantos temas maravilhosos, eu dizia, Jesus, isso aqui vai ser uma série de lives poderosa.
Aí o Senhor falou comigo, isso não é live, isso é um evento. Aí eu engoli seco, porque eu fiz assim, Senhor, eu nunca fiz nem aniversário. Como é que eu vou fazer evento? Na igreja, eu já participei de tudo. Missões, evangelismo, pregação, até do momento de louvor, até aquela tela digital. Tudo isso aí eu fazia na igreja. O único departamento que eu nunca participei na igreja foi o de eventos. Meu Deus. Então eu não fazia ideia. Aí eu disse, Jesus, eu sei que o Senhor não erra, mas eu não sei nem fazer eventos. Aí ele falou, se você não sabe, pega um outro papel. Aí quando eu peguei o outro papel, ele veio. Abertura, transição, contratação, fornecedores, organização, engenharia, termos que até hoje eu não ouço ninguém falar. Jesus me deu naquela madrugada. Hoje é impossível, todos os nossos fornecedores entram nos nossos eventos e falam a mesma coisa. Eu nunca vi nenhum evento com tamanha organização. Parece que as pessoas, elas são tudo orquestradas, todos os lugares, tudo é muito bem organizado, mas quem me deu foi Jesus. A estrutura que ele me deu anos atrás é a mesma que eu uso até hoje e aplico em todos os meus eventos, forma de treinar, quem contratar, como montar time, tudo isso ele me desenhou naquele dia, naquele papel. E eu falei assim, Senhor, quando chegar a hora, eu te obedecerei e farei. Aí ele falou, a hora é agora. Fiz a hora é agora, mas deixa eu te contar outra coisa, que a gente tem essa mania de explicar para Deus por que não podemos fazer o que ele está mandando fazer, né? Senhor, tenho que te explicar uma coisa. O Senhor colocou aqui na estrutura uma bilheteria, mas quem é que vai pagar para me ouvir? Quem eu vou colocar aqui? Ele falou, não bote nome nenhum. Nunca coloque nome nenhum. Eu te proíbo o nome do evento, a força do evento é o nome do evento. Sem nome, sem cartaz, sem ninguém. Quem vai falar é você ali naquele lugar. Eu. Não tinha, 10 mil seguidores não tinha no Instagram. Nunca fiz evento, não estava no púlpito, no palco de ninguém. Fiz, mas o senhor está dizendo, peguei um celular. Atenção, pessoal, olha só, no dia 21 de novembro desse ano, nós faremos um evento chamado Método Uni, um treinamento de esposa. Para saber um pouco mais, mande uma mensagem aqui para mim, que eu vou te explicar. Agora é com o senhor. O senhor disse que era para eu fazer, eu fiz. Lançar a rede, eu lancei. Agora vê aí o que o senhor quer fazer. Em uma semana, a gente esgotou as vagas. Era para 120 pessoas, eu queria fazer para 60, dobrou. E aí, na edição seguinte, eu fiz ano que vem, eu faço de novo. O senhor, ano que vem, não, daqui a 5 meses. Então vamos, daqui a 5 meses. Depois, no 5 meses seguinte, deu 400, 500, 600, 800, 1.000 mulheres, 1.500, 2.000, 3.000 mulheres, Estados Unidos, indo para outros lugares, a uma tour agora na Europa. Isso tudo é resposta de obediência e coragem. Porque a gente não tem como viver grandes projetos de Deus se for covarde, olhar para os nossos números, olhar para as nossas possibilidades, não tem como. Tem muita mulher que ela quer viver extraordinário, que ela quer viver volume, que ela quer isso, mas ela não aceita obedecer no pouquinho que tem. Então se justifica ali, eu não posso porque eu sou assim, eu sou assim. Não, eu posso porque está escrito. Eu sou a árvore, vocês são os galhos. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, vocês darão frutos. Então, como eu sei que estou nele, a palavra dele está em mim, os frutos são inevitáveis. Eu só duvidaria se eu não tivesse tanta certeza que estou nele. Amém. E por que uni? Uni significa uma nova esposa. Então, a abreviação da uni, que significa uma nova esposa, é assim que elas saem depois que participa de um treinamento como esse. Uma nova mulher, uma nova esposa. E aí, esse nome veio como? Nesse mesmo dia. Quando ele me deu todo o escopo de como seria o evento, eu perguntei qual o nome. Ele deu Uni primeiro. Depois de ter dado Uni, ele explicou o que significava Uni, que era uma nova esposa. Tudo no Uni, foi até a cor da luz. Senhor, e que luz que eu coloco? Você vai abrir com a luz azul. E a transição vai ser com a luz rosa. E assim vai ser desse jeito. Não, na hora ele me deu, não pode ser feito em igreja, tem que ser feito em um auditório. Tudo isso ele me deu naquela madrugada e eu não fazia ideia. Eu tinha o quê? 26 anos, 26 anos, eu não fazia ideia de como fazer. Tinha que ser mentoreada por alguém e foi por ele. E é sempre em auditório, nunca em igreja? Sempre em auditório. Até hoje, nós nunca fizemos dentro de igreja. A gente faz em auditório de convenção que possa ter alguma associação com a igreja, mas nunca é na igreja. Porque ele quer algo global também. Algo global, aberto, que não se restrinja a uma placa. É sobre casamento, relacionamento. E todo o nosso método ele é estruturado com base na palavra de Deus. Logo, não é para fortalecimento de uma instituição que não seja a instituição casamento. Então, hoje a gente tem muitas caravanas de várias igrejas que os líderes levam suas mulheres para lá, mas não temos nenhuma ligação com instituição. Ô Ju, qual é um momento que você vê de mais importante que as mulheres precisam pedir ajuda? Qual que é o momento, qual que é o sinalzinho que ela vê no relacionamento que é tempo de gritar por ajuda? Para não esperar
a situação crítica? Todo divórcio começa no namoro. Todo divórcio começa no namoro. Então, para mim, o momento mais importante que uma mulher precisa buscar ajuda é quando ela está conhecendo alguém. Porque uma escolha errada compromete o futuro dela todinho. Se ela escolher um rapaz errado, ela está acabando com a vida dela lá na frente. Mas muitas já casaram. Com a pessoa imprópria, né? Não apropriada. Se não for um caso de estar com a vida em risco, eu sempre digo, tem como alinhar. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque quem falha ao recrutar, trabalha dobrado para treinar. Né? Porque isso em tudo. Porque assim, se você falhou na recrutação da pessoa que você vai conviver, você vai ter trabalho, e isso é inevitável, para treinar essa pessoa para se alinhar naquilo que é de fato uma estrutura de casamento. Quando que eu percebo que preciso de ajuda já estando no casamento? Sobretudo quando existe excesso de desentendimento. O casal, ele não acorda um belo dia dizendo, vamos separar? Não é assim. A separação, ela é silenciosa. Ela vem no esfriamento, na irritação. Mulher é igual carro. Ela dá sinal. Carro, quando ele está com algum problema, ele vai acender luzinha na tela, ele vai fazer um barulhozinho. E o homem, quando está dirigindo, ele ouve aquele barulho. E ele diz, tem alguma coisa errada. Às vezes sabe até onde é. Isso aqui é motor, isso aqui é correia. Meu marido, ele conversa né? com o carro. Ele fala, nossa, você conversa com o carro. Não é? Sabe até onde é. Mas a esposa muitas vezes ignora. Quando é que ela dá sinais? Ela começa a negar sexo, ela começa a ficar irritada demais. Ela te responde com muita rispidez. Ela começa a entrar num fluxo quase que de humilhação dentro do relacionamento. Ela se afasta. Ali, ela já está caminhando para o fim. É quando ela não está mais suportando. Nesse ponto já está extremo. O ideal é quando estiver ali no iniciozinho, que você perceber que está incomodado, que a conversa não está resolvendo. Talvez não seja a conversa em si, mas a forma de levar aquelas informações. A verdade é que com a modernização que nós estamos vivendo, movimentos mais ativos, movimentos mais gritantes com mulheres estão deixando elas confusas. Mulheres não estão reconhecendo o seu lugar. Eu não sei o que é para ser, se é para ser submissa, se não é para ser, se é para eu trabalhar, pagar as contas, se é para ele pagar. O que eu faço? E se eu ganho mais e se ganha menos? Como que fica aquela confusão na cabeça dela? E no final, no fechar das luzes, toda mulher quer ter um homem que a proteja, responsável, que embora ela seja desenrolada, forte, que resolve as coisas, proativa, ela quer ter um homem que possa olhar para ela e dizer, deixa que eu resolvo isso, tem um homem dentro dessa casa. O que você precisa? Me diga, eu vou resolver. Sabe? Ela quer olhar para ele e sentir confiança, masculinidade, força. E o fato do despontamento expressivo das mulheres tem desmasculinizado os homens. Então a mulher trabalha muito, aí o rapaz já fica de boa, porque ele não tem necessidades, ela está suprindo. A mulher resolve as coisas, então ele deixa as coisas por fazer, porque ela vai resolver. Essa desmasculinização, ela é um perigo, porque são líderes, os homens são líderes da casa. E o Provérbios vai dizer, meu filho, não dê à mulher a sua força. Tem coisa que o homem tem que lutar pela liderança de dentro de casa. Ter uma voz não é agressiva, é ativa. É uma voz ativa, sabe? Chegou dentro de casa, aqui você tem um homem, e eu não sou seu funcionário, eu não sou seus colegas, eu sou o seu marido. Se você precisar de proteção, você tem em mim. Se você precisar de provisão, você tem em mim. Você trabalha, você gosta, maravilha. Mas saiba que se um dia você quiser parar com tudo, pode confiar em mim. Eu estou aqui para segurar. Um marido nunca pode ser resguardado pelo recurso dela. Ou ele caminha ao lado dela, ela despontou, então cola aqui do lado e vai despontando junto com ela, mas não deixa ela disparar na frente, porque se ela disparar na frente, ela perde a admiração e isso é muito perigoso. Então são alguns sinais que precisa perceber que é um sinal que o nosso século, a nossa geração de mulheres, que eu chamo dois tipos de mulheres, né? São as esposas clássicas e as esposas modernas. As modernas estão sobrecarregadas e as clássicas estão se sentindo inúteis. Isso. Quando, na verdade, você não precisa ser só uma, você pode ser as duas. Você pode ser uma esposa clássica dentro de casa, mas da porta para fora ser moderna. E o vice-versa, você consegue fazer isso. Aí eu vejo de um lado mulheres clássicas falando, mas eu queria fazer alguma coisa útil, porque não trabalha, porque não sai de casa. E as modernas falando, eu acho que eu estou falhando com a minha família, com os meus filhos, eu acho que eu não estou sendo uma boa mãe, o que tem? Então eu acredito que esse peso de comparação é uma questão de alinhamento. Você consegue fazer as duas coisas, proteger sua casa e ainda assim ganhar o mundo lá fora sem perder a sua família. E um sentimento de culpa absurdo, né? Em toda situação se sente culpada.
De toda situação, o inimigo vem com esse espírito de comparação. E a necessidade de agradar os homens, a necessidade de agradar o outro, a necessidade de ceder, porque as pessoas acham que você tem que ceder para tudo, né? Que você tem que renunciar a tudo. Eu falo que a vida não é feita só de renúncia, ela é feita de equilíbrio. Perfeito. Né? Precisa existir esse equilíbrio. Precisa existir, porque nós vamos entender que tem mulheres de todas as fases. Nós vamos pegar meninas que foram deixadas pelos pais, que foram abandonadas, que não tiveram uma paternidade, que não tiveram pai presente, que não teve um casamento como referência em casa. Qual que é o sonho dessa mulher? Eu que falo muito de empreendedorismo, eu falo, olha, você precisa estar atento às fases do empreendedorismo. Né? Quando a gente fala em empreender, em solucionar problemas, a gente começa falando da empreendedora do lar. E aí vai ter mulher, qual que é o sonho dessa mulher? São sonhos diferentes. Eu venho de uma família de 8 homens, só eu de mulher. Eu via meu pai saindo para negócio, eu achava lindo. As minhas brincadeiras era vender, eu tinha um sonho de crescer e ter negócio. Isso fazia parte de mim. Eu sabia que Deus ia me usar nessa área porque isso era muito forte. Eu vejo amigas minhas, vejo pessoas que passaram, que o sonho era ter uma casa. Nós vamos ver mulheres que tiveram uma infância renunciada, viveram muitas vezes criadas em casa de avós, por outras paternidades, que qual que é o sonho dessa mulher de empreender? O sonho dela é ter o marido que a mãe não teve, é ter para os filhos o pai que ela não teve, é ter o casamento, uma família que ela nunca viu e nunca viver. Quando você tira isso dela e você joga na sociedade e obriga ela a montar um negócio, a se virar e ela ter que dar conta de tudo, ela não vai ter sucesso em nada, porque ela vai entrar, carregar uma depressão incubada e vai levar esse sofrimento com ela. Então essa mulher, ela precisa viver esse sonho, ela precisa de ter esse homem forte do lado dela, a qual ele permita ela viver e empreender dentro do lar dela, solucionando os problemas da casa dela, como mãe, como esposa, como filha, ela viver esse momento. Se você tira isso dela, você causa uma desgraça. E aí, quando ela se permite viver tudo isso, ela começa a ser apontada por outras mulheres, mas você não vai trabalhar? Você nunca vai sair de casa, você vai deixar seu esposo fazer tudo isso sozinho? Aí vem o sentimento de comparação. E a outra aqui que tem todo aquele furacão, mas você vai deixar seus filhos? Você vai deixar seu marido? Então, eu acho que é uma ferramenta que o inimigo usa muito poderosa, que a gente precisa entender que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o espírito. E o mundo espiritual está relacionado a isso, ao tipo de acusação que a nossa mente vem sofrendo diariamente e a gente não repreende, a gente não corta, a gente não quebra. Por quê? Porque é a necessidade de agradar o outro. E isso se encerra na Bíblia. Se eu parar, abrir a Bíblia e entender o que a Bíblia fala sobre essas mulheres, eu vou ver, de um lado, uma mulher que era juíza, profetisa, liderando exército, saindo na frente, puxando homens do lado. Era ela que falava, acorda, Baraque, levanta, é chegado de guerrear, eu vou na sua frente, Deus entregará a vitória às mãos de uma mulher. Tem uma mulher que é super empreendedora, que ela faz esses projetos, tem a de Provérbios 31, que faz negócios, múltiplos negócios, analisa a lucratividade, tudo isso. E do outro lado, tem uma mulher que a chamada dela foi parir. Maria. Qual é a chamada de Maria? O que Maria fez? Ela deu à luz simplesmente ao Salvador da humanidade. O extraordinário dela trouxe. O extraordinário foi o útero dela. De um outro lado, eu tenho mulheres que criam muito e são necessárias. Do outro lado, eu tenho mulheres que são anunciadoras e são necessárias. E tem outros que são mães que são necessárias. O que eu preciso saber? O que Deus tem para mim? Qual o seu papel? O que é que Deus tem para mim? Eu serei uma Débora? Eu serei uma mulher de Provérbios? Ou eu serei uma Maria, por exemplo? Eu serei a Marta, que resolve tudo? Serei Maria, que está só no relacionamento ali? Então, assim, ambas estão fazendo algo útil. Uma servindo a Jesus, outra se relacionando com Jesus, embora uma tivesse a melhor parte. Mas é ter muita clareza do que Deus tem para mim e não me distrair no processo do que Ele não tem para mim. Quando eu olho para alguém e falo, uau, fantástico a vida dela. Ela tem filhos, muitos filhos, ela cuida da casa, isso é maravilhoso, gostosinho. Ela faz bolo de laranja de tarde, isso é lindo. Mas não é a minha chamada. Então, quando eu pego o que eu vivo e digo que todo mundo tem que viver desse jeito, eu tô falhando. Porque tem mulheres que não precisam ter a minha vida. Nem toda mulher vai pegar no microfone como eu. Nem toda mulher vai subir num palco como eu. Tem mulheres que o palco dela, o altar dela é a casa dela. E eu falo para famílias. E é muito bonito. O que eu preciso ver é valor onde eu estou semeando. Porque se Deus me deu esse território e minha semente é essa, eu tenho que semear com muita... Porque a Bíblia diz assim, ó, o Senhor deu a cada um segundo a sua força.
O Senhor deu a cada um. A um ele deu talento Y, X, Z, para outro também. Então, como é que eu vou conseguir desenvolver o que ele me deu se os meus olhos estão fixados naquilo que ele deu para outra pessoa? Eu não tenho tempo para isso. Ele me deu 1 ou 2 talentos, minha missão é multiplicar isso aqui. Se ele te deu 10, sorte sua, vai lá, desenvolve, mas eu estou focada naquilo que ele me deu. O que é o equilíbrio? Porque sempre tem essa questão, tá, mas aí uma é desenrolada, trabalha, faz tudo isso, mas e a família vai ser abandonada? Eu acredito que o equilíbrio ele parte de alguns pressupostos. O primeiro é acordos. O primeiro acordo é o seguinte: toda mulher ela tem uma fase onde ela tem uma dedicação mais enfática em uma das áreas. Uma mulher recém-nascida, o que ela vai fazer? Recém-parida, o que ela vai fazer? Ela precisa de meses ali com o bebê que precisa integralmente dela, para mamar, para dormir, para integralmente. Então ela reduz drasticamente a sua rotina para se dedicar a um tempo necessário e exigente de uma formação de uma vida. Depois ela consegue voltar a se desenvolver como pessoa, como profissional, ao passo que ela mantém os olhos onde verdadeiramente importa, porque a família vem em primeiro lugar, mas eu posso ir, fazer, subir e acontecer. Mas ao mesmo tempo eu tô com vocês. Como é que tá? Me fala um pouco mais. Precisa de mim? Eu tô no meio de uma reunião aqui de negócios, eu preciso ser, mas meu filho me ligou. 1 minuto, eu tô alinhada com ele para quando eu estiver fora de casa ele me ligar, ou num horário fixo, ou para ele, se for em outro horário, que seja algo urgente. Gente, só 1 minuto, por favor. Filho, mamãe tá numa reunião, é urgente? Eu posso te ligar mais tarde? Perfeito, então mais tarde eu te ligo. Isso aqui é prioridade. Eu já vi um homem fazer isso em cima de um palco. A esposa dele ligou, ele estava dando uma palestra para tinha umas 5.000 pessoas ali, o celular dele tocou, ele puxou assim, era o nome da esposa. Oi, amor. O pessoal, ele tá no meio de uma palestra. Tá, faço sim, tô palestrando. Aí ela, você me atendeu no meio da palestra? Ele, sim, porque você é mais importante que eles. Pode falar. Tá bom então, te retorno. Acabou. Ali foi, isso aqui, o que mostra? Eu vou. Quando minha família der sinal de necessidade, eu largo tudo e eu volto. Sabe? O que eu não posso é ignorar até os sinais deles. Porque o futuro, ele é avassalador. Eu posso sair ignorando, eu tô fazendo, e os sinais estão batendo, eu vou ignorando. E eu vou te dizer, você consegue fazer isso. Porque quando a gente lê a história da mulher de Provérbios 31, mostra que de dia ela acorda super cedo, serve o marido, serve os filhos e já vai para as ordens dela. Empregada, faz isso, sai, trabalha, faz negócio, sobe, desce. À noite, ela volta e ainda vai namorar com o varão. Porque ela é retada e ela tem energia para isso. Ou seja, o equilíbrio dela tá nisso. Eu passo mais tempo trabalhando, mas eu não passo todo o tempo trabalhando. Eu passo mais tempo servindo, mas eu não passo todo o tempo servindo. Ao passo que a esposa clássica precisa também encontrar esse equilíbrio. Porque ela passa tanto tempo servindo a família que ela esquece que ela é mulher. Aí ela não se cuida, ela não olha para ela. Às vezes ela tem vontade de se desenvolver e ela acha que a família exige essa integralidade, mas na verdade não existe. Não exige. Eu já vi uma mulher falando assim, quem dá o ritmo da minha vida são os meus filhos. Aí eu falo, cuidado para não estar usando o seu filho como um freio que eles não estão te dando. Porque o ritmo da sua vida pode ser os seus filhos, mas às vezes você está colocando um freio, justificando que são eles, mas não são. Eles suportam passar um dia sem você, eles suportam ter 1 hora do dia que você vai estar no salão, que você vai estar estudando, que você vai estar fazendo alguma coisa alternativa. Cuidado para não dizer que o ritmo é deles, quando na verdade o ritmo é seu. Quem dá o ritmo da casa sou eu, não são as crianças. Exato. Quem dá o ritmo da família é a mulher e o marido, nunca será as crianças. Quem escolhe onde as crianças vão dormir são os pais, não são as crianças. Quem escolhe a rotina dela são os pais e não as crianças. Então, as crianças não pagam conta, os pais pagam. As crianças, elas não estão construindo história, os pais estão. As crianças não estão preparando o próprio futuro, os pais estão preparando o futuro das crianças. Então, existe essa falta de equilíbrio e justificativas que elas não são plausíveis. Dá para entrar num consenso. Você sabe que você falando da mulher de Provérbios 31, e outro dia eu conversando com uma mentorada, ela falou, olha, eu estava lendo o texto de Provérbios 31, qual você me falou, e eu me senti uma inútil. Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, porque eu vi aquela mulher fazendo tudo aquilo e eu me senti uma inútil. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual foi o olhar que você olhou para esse texto, mas o que eu queria que você tivesse visto? Esse texto, ele nada mais é, ele não mostra mais do que uma mulher que aprendeu a fazer uma boa gestão do tempo. Perfeito. Em nenhum momento você vai ver esse texto de Provérbio 31. Nós estamos falando de 31 capítulos, você não vai ver essa mulher em nenhum momento fazendo tudo ao mesmo tempo.
Exatamente. Então, ela aprendeu a organizar e fazer uma gestão do seu tempo. E por isso ela tem essa excelência e ela é admirada e ela recebe o maior título. Ela é louvada pela sua casa. Porque de nada vale, nós temos vários prêmios, participar de vários eventos, ser elogiado por todo mundo. E quando eu chegar em casa, meu marido e meus filhos não poder me elogiar. Perfeito. Ela, nossa amiga, não tinha olhado por esse lado. É. Eu falei, então aprenda a fazer gestão do seu tempo. É gestão de tempo, é intencionalidade, porque a maioria das mulheres que falam, eu não tenho tempo, eu falo assim, então me dá seu celular que eu quero ver o tempo de uso de redes sociais. E eu vou te dizer onde é que você está perdendo seu tempo. Se tiver menos de 4 horas de uso aí, não é... Aí, tem quanto aí? Então, deu 5 horas, eu fiz, aí tá o seu tempo. Você tem tempo, você só está escolhendo onde que você vai perdê-lo. Porque quando você usa apenas para as redes sociais, sem a finalidade do cumprimento de um propósito, você só está perdendo. Então não é que você não tem, você está desperdiçando. Eu costumo dizer que a moeda mais cara é o nosso tempo. Eu preciso usar o meu tempo com muita intencionalidade, com muita clareza. E para mim, tudo que eu vou dedicar, seja um tempo de conversa, de ouvir alguém, de falar com alguém, precisa ter um motivo para isso. Eu não vou conversar com qualquer pessoa. Ô, Luzia, eu não tenho mais tempo para isso. Seu tempo de mesa a mesa é muito precioso, né? Pois é, nós temos muito a ser feito e muita gente ainda para alcançar. Então, eu não posso parar para sentar com uma amiga que vai falar comigo dos problemas sem intenção de resolver. Eu dou 1 ou 2 soluções. Arrumou problema para a solução, fala, então volte para o teu problema que você não quer resolver, você quer reclamar. E eu não tenho tempo para reclamar, eu não posso, tenho até alergia de ficar perto de gente que reclama, porque reclamação pega, né? Então eu não tenho condição disso não, vai lá, fica na sua murmurinha. Agora se você quiser solução, você pode encontrar comigo. Agora, se for a gente precisa ter essa administração. Mais atenção, na minha casa, desde que eu me casei, nós temos TV, mas nunca ligamos a TV, a não ser que seja numa programação para assistirmos um filme juntos. Não tem TV aberta na minha casa. Minhas redes sociais são redes sociais de trabalho, não são de distração. Eu não as uso para me distrair, eu as uso para cumprir um chamado. Se eu sento numa mesa com alguém, eu sei porque eu estou sentando naquela mesa com alguém. Eu não sou de atender telefone, então se eu atendo um telefone, eu sei porque que eu estou fazendo aquilo ali. Então o que as pessoas dizem que não consegui fazer, na verdade, é só fragmento da sua desordem, do seu caos. Caos criado não por outra pessoa, mas por ela mesma. Eu falo muito assim, você coloca qualquer um para comer na sua mesa, dentro da sua casa, se passar um mendigo na sua porta agora e pedir comida, o que você vai fazer? Você vai dar comida. Né? Você vai lá ver o que tem no seu armário, provavelmente você como uma cristã, você não vai negar comida. Mas você vai chamar e pôr para sentar na sua mesa? Você vai pôr o mendigo para sentar ali, uma pessoa que você nunca viu, naquele momento, sem intencional. Olha, na hora do almoço, entra aqui e senta com meus filhos para minha comida. Dificilmente você vai fazer isso. Você tem que estar muito direcionada por Deus. Você não vai fazer. Você vai atender na porta, você vai entregar a comida, você vai ser rápido, ele vai embora tocar a vida dele. Porque nós somos seres humanos hoje, porque a gente tem um instinto de proteção e a gente não coloca qualquer pessoa dentro de casa. Correto. Quando a gente está falando de alimento físico. Mas eu dou atenção para todo mundo. Eu faço reunião com todo mundo desnecessária, a qualquer hora, a qualquer tempo, coisa que era para ser solucionada com 2 conversas, com muito rápido, muito objetivo. 2 minutos, coisa objetiva, eu levo horas perdendo tempo. É exatamente isso. O alimento espiritual sendo entregue para mendigo que tem horas erradas, de forma errada. O que eu perco enquanto eu estou aqui? O que eu perco? Porque a gente sempre perde alguma coisa. Ganha, mas também perde. O que eu estou perdendo por estar aqui? Estou perdendo um tempo nem que... Ju, não, mas eu estou com tempo para poder passar mais tempo nessa reunião. Não estou não. Meus filhos poderiam estar aproveitando o meu tempo. Meu marido, eu poderia estar não fazendo nada com meu marido, que também é produtivo. Também é uma delícia. Você ficar na frente da TV, comendo uma pipoquinha com seu marido, também é uma delícia. Então tem coisas... Eu não sei se pela personalidade, provavelmente pela personalidade, eu gosto muito de objetividade. Qual que é o problema? O problema é esse, a solução é essa. Qual o próximo? Então isso. Tem coisas que às vezes a gente demanda tempo rodando, dando voltas. Não. Estamos administrando aqui, né? Eu tenho 1 hora contigo agora. Qual que é a situação? A demanda é essa, vamos fazer assim. Tem alguma sugestão? Deixa eu ouvir vocês. Foi para outro lado, volta pro tema. Fica aqui dentro do tema. Eu quero ouvir. O problema é esse, não vamos sair dele. Que a reunião não é sobre isso, é sobre isso aqui. Fechou? Ok, obrigada, vai lá, tem outra coisa para fazer. Uma coisa que eu gosto muito de orientar é o seguinte. Nós somos mulheres de negócios, a gente sobra ideias, faz reuniões, temos agendas para isso. Minha agenda, ela é cronometrada. Eu boto o tempo que eu terei para fazer cada uma daquelas coisas, então a pessoa que vai fazer comigo já sabe o tempo que eu tenho. Normalmente eu gosto muito de preservar essa programação de pontualidade sempre que possível. E aí,
Quando a gente tá numa demanda muito intensa e eu percebo que eu e meu marido tá demais, aí eu falo, ó, esse final de semana, no domingo, é só nosso. Vou voltar pra ser esposa, porque eu passei 10 dias, Sim. 15 dias. Amor, olhei minha agenda, esse final de semana, sábado, domingo, ou então só o domingo, é só a gente. Pra quê? Pra nada, pra ser nós dois. Pra namorar de manhã, de tarde, de noite, pra comer bobagem, pra sair, pra passear, pra andar na praça, pra só ficar ali se alisando, pra desligar o celular, falar estou indisponível, porque eu também estou num setor muito importante agora. Filho, mamãe, eu vou, filho, a mamãe vai passar uma semana toda do lado de fora, mas tem uma boa notícia pra você. No domingo, quando eu voltar, nós vamos lá naquele basquete que você gosta, nós vamos lá no futebol que você gosta, qual que é o filme, escolhe que a gente vai fazer. Então existe um acordo ali. Eu vou, mas eu já deixo programados com eles que eu voltarei, que nós temos a nossa agenda, que nós faremos. Eu ligo, uma mensagem não dá 5 segundos. Oi, meu amor, como tá? Fala pra mamãe como foi seu dia. Sabe, isso a gente consegue fazer. Nós escolhemos como vamos aplicar. E quando percebemos que conseguimos fazer essa administração, nós veremos frutos para além do retorno financeiro. Nós veremos frutos na nossa geração. Veremos frutos de legado, porque não adianta nada eu marcar o mundo e perder a minha casa. Exato. Não adianta nada, é como você perfeitamente falou, ser elogiado externamente, mas dentro de casa o meu marido e os meus filhos não têm razão para elogiar, porque eles não me reconhecem como tal. A palavra de Deus vai dizer, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de dentro da sua casa, negou a fé, é pior do que um descrente. Isso é muito sério. Porque se o descrente não herdará o reino dos céus, imagine quem é pior do que ele. Essa é uma coisa que nós precisamos considerar. Qual que é a maior dor hoje, Ju, dentro de tantas mulheres que você atende, que você olha? Eu poderia facilmente dizer que era o adultério, porque realmente ele é muito presente, financeiro, porque é a causa número 1 de divórcio, mas eu diria que para as mulheres é a confusão, elas estão muito confusas. Não tem uma clareza sobre o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Então eu fico assim, eu acho que tem que ser assim, vou me enchendo de demandas. Até a clássica, por exemplo. Ela quer fazer tudo todos os dias. Eu posso ter uma agenda para as demandas da minha casa. Então hoje é dia de cuidar disso, amanhã é dia de cuidar daquilo, amanhã é dia de cuidar da outra coisa. Sabe, se você não tem secretária em casa, você consegue fazer uma agenda para a sua casa. Então assim, eu acredito que esse estar perdido é o que tem gerado, honestamente, são as mulheres que ditam o ritmo da casa. Nós somos a coluna da casa. Sim. O marido é o teto e a porta. A mulher é a coluna. Se você arrebenta a coluna, cai teto, cai porta, cai parede, cai tudo. Mulher é a coluna. Ela dita o ritmo da casa. Tem uma frase que as antigas diziam, e eu concordo, que é: quem faz o homem é a mulher. Minha avó falava muito isso, né? As nossas avós falavam muito isso. E é verdade, porque a mulher ela é extremamente influente. Então, até o marido que ela tem, ele é retrato da esposa que ela é. Então, se meu marido é lerdo, ele é retrato de uma esposa que resolve tudo. É isso. Se o marido ele não consegue se desenvolver, ele pode ser o retrato de uma esposa que sobrecarrega ele com muita crítica. Então, se o marido não consegue avançar e ela consegue, ele pode ser o retrato de uma esposa individualista. O marido ele vai ser sempre o retrato do ritmo da esposa por causa da nossa intencionalidade, principalmente do nível de influência. Biblicamente, a primeira mulher da Bíblia, ela foi influente? Influenciou um homem que ouviu pessoalmente de Deus para não comer o fruto antes dela chegar. Ela chega depois e com uma palavra convence ele a fazer o contrário. Então, ele foi influenciado. Aí a gente vai para o homem mais forte da Bíblia, Sansão. Foi influenciado por uma mulher a contar o seu segredo depois de ela ter provado várias vezes que iria traí-lo. Vamos para o mais inteligente, Salomão. 300 esposas e 700 concubinas, ou é o contrário? 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Mas as 1000 mulheres, elas foram capazes de influenciá-lo a abandonar o Deus que deu riqueza e sabedoria a ele e ele se tornar adorador e idólatra de outros deuses. Sara, ela convence o marido a dormir com a sua serva, que até hoje eu não entendi. Que loucura foi essa que ela fez? Um dia eu vou perguntar à minha amiga, ele ia ficar sem filho. Ela arrumou o maior problema da vida dela. Ela botou ele para dormir com a concubina, enfim. Então, assim, as mulheres, elas são muito influentes. Logo, o que eu preciso entender é o poder dessa influência e usá-la com muita sabedoria. A maior arma da mulher é a língua. Da forma como ela fala, ela consegue dar vida ou morte para a casa dela. Se ela usar perfeitamente as suas palavras, com a intenção do resultado final e não segundo as suas emoções, ela consegue ditar o resultado da família dela, da casa dela. Só que eu quero falar assim, ó, faça isso, eu já te falei para fazer.
Quando eu poderia dizer, eu acho que nós podemos fazer dessa forma. O que você acha? Deixa eu te ouvir. A maioria das vezes o marido vai dizer, eu concordo com você. Nem que seja por preguiça de pensar, mas só porque você validou ouvi-lo, validou a opinião dele. Só que como um homem tem um instinto masculino muito aflorado, quando a mulher chega dando ordem, o que ele quer fazer? O contrário, para provar para ela que ela não está no comando. Então ele não faz exatamente como ela pediu, porque ele recebeu uma ordem e aquilo feriu a masculinidade dele. Ou ele não consegue fazer perfeitamente, porque existe uma pressão muito grande de uma expectativa que foi colocada e quando é feito, a crítica é certa. É aquele rapaz que sempre fica esperando ser criticado. Sabe? Ah, fez igual a cara. Se era pra fazer desse jeito, eu mesmo ia lá e fazia. Eu era essa pessoa, eu era rixosa, eu era reclamona, eu era intolerante, até eu aprender que eu também precisava de ser ensinada, que eu também precisava da paciência das pessoas, que eu também precisava do perdão de Deus, da paciência de Deus. Por que eu, que necessito e acessei a paciência e o perdão de Deus, não me acho no dever de dar ao outro essa mesma paciência e perdão? Quem sou eu diante de Deus para não dar ao meu cônjuge aquilo que eu acessei de um Deus perfeito? Não existe. Isso é um nível de consciência que precisamos construir. Que casamento é uma faculdade que você entra e nunca se forma. A gente sempre ensina e sempre aprende. Se não tem paciência para ensinar, não case. Se não tem humildade para aprender, não case. Casamento não é brincadeira. É a instituição mais poderosa da vida de alguém. Gerir uma empresa é fácil diante da gestão de um casamento. Construir uma empresa com funcionários, com muitos... Isso aí é fácil. O que eu quero ver é construir um casamento sólido e manter. Eu falo uma coisa. Eu recebo muitas pessoas em busca de mentoria e consultoria. Quer acabar... Eu te falo com propriedade e autoridade da minha área. Quer acabar com o casamento, termina com uma família. Quer acabar com uma empresa, termina o casamento. É certo. É certo. As pessoas chegam e aí eu começo a ouvir, me conta um pouquinho da sua empresa, que faz, que tal, o que aconteceu. Nossa, muitas vezes eu escuto, nossa, você colocou a mão, virou ouro. Muitas vezes eu não fiz nada no negócio. Eu só ajustei, eu só alinhei. Tá lá, o problema tá lá atrás, lá na vida pessoal. E o que tá acontecendo? Teve uma vez que eu estava cuidando de uma moça e a empresa não ia. Uma empresa grande, com estrutura, a gente já tinha feito tudo, ainda estavam as pendências financeiras, ela não desenrolava. E a empresa tinha tudo para bombar. E aí o Espírito Santo começa a incomodar. Eu comecei a orar, a jejuar, para você mostrar o que estava acontecendo de fato naquela empresa, porque era uma empresa sadia e não tinha mais sentido, né? Só quem lida com o mundo espiritual nos negócios sabe o que eu vou falar. E o Espírito Santo fala pra mim assim, ó, pergunta pra ela quanto tempo ela não faz sexo com o marido. Isso é verdade. Eu falei, imagina que eu vou perguntar isso nunca, né? E ali o Espírito Santo incomodando. Eu falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é cristã, filha de pastor, então você vai entender. Só tá nós duas aqui na sala, hoje eu posso falar, né? Porque ela conta isso nos eventos dela. O Espírito Santo tá me incomodando e perguntando quanto tempo você não tem relação com o seu esposo. Ela começou a chorar e falou 2 anos. Meu Deus. E eu falei, então tá explicado. Falei, volta pra sua casa, faz as pazes com o seu marido. E a empresa anda. E depois vocês voltam. O casamento, ele destrói muitas outras áreas. Voltou. Então são coisas que você não tem noção. A pessoa chega, a vida tá uma bagunça. Porque o homem, quando é uma empresa gerida muitas vezes pelo homem, ele até dá conta. Porque ele tem uma necessidade de fazer, aquele instinto de caça, de fazer acontecer e depois voltar para casa. Agora, quando ela é gerida pela mulher, a extensão da casa dela, se ela não está bem em casa, ela não consegue entregar na empresa. Ela não vai conseguir. Ou ela alinha a vida pessoal dela, ou ela quebra a empresa. E eu falo porque eu quebrei. E na época que eu quebrei e fui morar na beira do rio, meu casamento estava uma droga. A minha vida pessoal estava assim, péssima. Até eu entender que eu precisava alinhar, onde Deus fala comigo, ó, de Deus para sua vida, da sua vida para sua casa, da sua casa para sua empresa, da sua empresa para o mundo. Se você inverter essa ordem, você volta para a beira do rio. Perfeito. Então foi ali no momento. Então eu falo assim, olha, a mulher que você quer empreender, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos aprender a fazer a gestão do tempo, vamos aprender a ser aquela mulher de Provérbios 31, de ser uma boa gestora primeiro, de alinhar as prioridades, porque senão você não vai dar conta. Ou ela vai ser aquela mulher frustrada, que separa e casa, que busca sempre o homem perfeito, que nada vai estar bom para ela, porque ela está acostumada a ter uma empresa, a crescer mundo, mandar em todo mundo e as coisas acontecerem embaixo de um comando. Quando ela chega na casa dela, esse comando não funciona da mesma forma. Não vai funcionar.
E eu sempre digo assim, ó, quer acabar com sua vida, acabe com o casamento. Primeiro que aí você automaticamente vai derrubando todo o resto. Dificilmente você vai ver uma pessoa que divorciou, dificilmente você vai ver uma pessoa que divorciou e conseguiu sustentar ou avançar aquilo que tinha. Pelo contrário, começa um declínio. Primeiro é um declínio no que você tem, nos patrimônios, depois vai para a empresa, depois vai... Quem mais sofre são os filhos. Isso. Que o divórcio para os filhos é uma das maiores traumas que as crianças podem viver. Isso passa para a vida deles, inclusive 80% dos adultos tendem a replicar o estilo de casamento que os pais tinham. Então, cuidar do meu casamento é para além do meu merecimento, que eu mereço ter um casamento bom, mas também para que os meus filhos, eles possam viver um casamento melhor ainda, sabe? Eles possam ver em nós exemplo, nunca brigar na frente dos filhos, nunca ofender na frente dos filhos, resolver só nós dois. Lá na frente concorda com o pai, concorda com a mãe, depois a gente se resolve aqui atrás. Quem deu a palavra que precisa ser refeita, a pessoa que deu a palavra refaz ali, nunca passar por cima. Então são acordos que precisam ser feitos. Do contrário, você não perde apenas o casamento, você perde a vida, você perde... Por isso que eu digo, pense muito antes de casar. É todo um sonho. Eu vejo por isso Muito. aqui, ó, as sobrancelhas. Casais chegam totalmente dispostos, apaixonados e montam um negócio. E de repente, quando a gente começa a ver algumas unidades, você pode pegar das unidades das sobrancelhas que tiveram repasse, a maioria que tiveram repasse, claro que não são todas, o casamento. Olha, mas o que está acontecendo? Vou colocar minha loja à venda. Você conhece alguém? Por que nós estamos se separando? É muito triste. A gente começa a observar o faturamento e depois você vê uma separação vindo. É muito triste. Quer comprar casa barata, procura casal que está separando. Exatamente. É muita perda. É muita perda. Quer casa. Então é todo um sonho que está ali. Eu falo, gente, vale tanto a pena insistir, porque eu falo assim, olha as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, porque o Senhor restaurou a minha casa, restaurou meus negócios, restaurou a minha família, que estava toda bagunçada. Meu casamento, que estava uma bagunça, quando o Senhor alinhou a minha vida lá atrás com meu esposo, nós tivemos o privilégio de fazer 25 anos, casar de novo, renovar votos, eu com o mesmo vestido que eu casei há 25 anos atrás, meu pai poder entrar na igreja comigo com o mesmo terno. Meu Deus. E meu esposo fala, amor, foi mais emocionante que a primeira vez, e a gente... meus filhos entrando com a aliança, você sabe aquela coisa gostosa de você olhar e o meu sentimento era, Senhor, obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu desistisse, porque nós tentamos desistir. Lá atrás, quando tudo estava ruim, empresa quebrada, a gente falida na beira do rio, não vamos se separar, é a melhor solução. Só que você não entende que a melhor solução daquele momento, que aparentemente é a separação, claro, né, no caso de um abuso, enfim, existe várias situações, mas no caso de crise financeira, de desentendimento, ela é a pior solução. É verdade. Ela é a pior solução. Porque lá na frente... Sempre tem como corrigir, sempre tem como alinhar. Eu acredito nisso também. E eu digo sempre para os casais, é o seguinte, eu olho o divórcio como uma porta de emergência. A vida da mulher está em risco, houve agressão, não tem segunda conversa. Tem que ter divórcio. Mas é porque mandaram eu orar, ore de longe. Isso. Né, para Deus libertar lá longe, você no sul, ele no norte, sabe? De preferência muito distante. Porque esse negócio de ficar orando por quem tá botando sua vida em risco não existe. Então, se o relacionamento ele é uma realidade de abuso, então ele não deveria ser um relacionamento. No livro no Velho Testamento, no livro, eu vou lembrar o livro que está escrito isso aqui, que fala sobre um homem agressor. Está dizendo, eu, Senhor, odeio o divórcio e odeio o homem violento, que veste-se de violências como cobre-se de roupas, portanto, tenham bom senso. Ele está dizendo, eu não concordo com o divórcio, mas eu também não concordo com a violência. Não aceito a violência. Então, tenham bom senso. Ou seja, apesar de não gostar do divórcio, eu também não aceito a violência. E o bom senso é divorciar se houver a violência. Fora isso, sempre tem uma solução. Embora, em alguns casos... nós notamos que uma das partes, como por exemplo, adultério contínuo e permanente, uma das partes ela não quer, ela escolheu a vida promíscua de prostituição. Então a Bíblia não te obriga a permanecer ali. Você tenta, você se esforça, faz o que está no seu alcance. Mas eu já vi casos de marido falar, eu não sou homem de uma mulher só, se você quiser vai ter que ser assim, vai ter que ser dessa forma. O que eu faço, Ju? Eu fiz, não sei, você quer? Não, então a Bíblia te dá a chancela para você sair desse relacionamento. Então os que a gente não aconselha a permanecer são poucos os casos. Muito poucos. A maioria deles, quando tem um problema, para eles que estão no problema, parece algo gigante. E para nós, é muito claro, sabe? É isso aqui, uma palavra. É um ajuste. Não é esse problema que você está enxergando, é isso aqui, ó. Coloca isso no lugar que você vai ver que as coisas vão mudando. Amolda-se
para um perfil de congruente, um perfil ensinador, um pouco mais de paciência, porque deixa eu te falar, nós sabemos falar com qualquer pessoa, nós só escolhemos com quem vamos falar. Eu nunca vi ninguém que dá grito com seu pastor, mesmo que esteja aborrecido, mas em casa quer gritar com o marido. Eu nunca vi ninguém com seu cliente que dá maior faturamento para sua empresa falar, você é um burro, porque eu não quero perder esse cliente. Mas dentro de casa você é um burro, você é um inútil, você não presta para nada, porque eu não acho que posso perder o marido. E aí quando perde, vem aquela surpresa, né? Não esperava que isso pudesse acontecer. Independente de quem seja, eu acho que ninguém você deve tratar mal. Mas uma casa para prevalecer precisa de regras. Na minha casa, Luzia, nós temos regras. Nós não admitimos elevar a voz um com o outro. Nunca. Meu marido escolheu viver comigo. Qualquer outra pessoa que passa pela minha vida, ela está passando por algum interesse específico. Ele escolheu viver a vida ao lado dessa mulher. Então eu preciso honrá-lo. Agora aguenta. E eu preciso honrá-lo 2 vezes mais. Se eu trato bem o meu pastor, 2 vezes mais o meu marido. Se eu honro um cliente, se eu trato bem o cliente, 2 vezes mais o meu marido. Por quê? Qualquer um deles, nenhum deu a vida para viver comigo. E ele deu. Então, se eu sou capaz, eu digo assim, se a minha luz não brilhar o meu marido, eu tô brilhando errado. Exato. Então, onde eu subo, eu trago ele comigo. Você sempre vai ver, Ju, você é maravilhosa. Pois é, mas você precisa ver o que meu marido faz. É o que eu falo também. Ju, mas você, porque eu tô no holofote, Ele né? tá Eu tô na tela. Mas quem é o bastidor? Quem é que tá ali construindo? Quem é que tá resolvendo os problemas? E eu evidencio isso. Porque como ele não tá na frente da câmera, ele não pode, em algumas oportunidades, não falar com ele. E eu digo, onde meu marido não tiver a voz, eu sou a voz dele. Onde meu marido não tiver espaço, eu serei o espaço dele para trazer ele e colocar junto comigo. Então, se eu não puder crescer junto com ele, eu prefiro ficar até o ritmo em que ele puder vir comigo. Porque qualquer topo sozinho é inútil. Totalmente. Se você chegar lá em cima e perceber que o preço que você pagou para viver aquele império, aquele topo, foi a sua família, você vai descobrir uma coisa muito terrível. Você pagou um preço caro demais. E nada justifica essa perda. Nada é tão lucrativo que vale a pena uma perda como essa. Então, se eu for, ele tem que vir comigo. E eu vou ensinando e treinando. Vamos lá, vai ser assim, vamos fazer desse jeito, pode se portar assim, pode fazer. Eu não sou treinadora de pessoas, não treino na casais, não treino na mulheres, sou incapaz de treinar meu marido, então que treinadora é essa? Só treina da porta pra fora? Não, eu treino meu marido, quando eu tiver filhos, vou treinar nos meus filhos, o quê? E eu preciso ser capaz de treinar a minha casa tão bem quanto eu sou capaz de treinar o meu time, como eu sou capaz de treinar na empresa, como eu sou capaz de treinar as minhas mentoradas. Só que na minha casa tem um feeling a mais, né? É o meu desejo de ver dar certo, de ver avançar. Eu me alegro com o crescimento dele. E para o crescimento dele, ele pode contar com tudo de mim. Amém. Amém. E essa escuta, né? Escutar os nossos filhos, escutar o nosso cônjuge, realmente ele é esse porto seguro, a gente ouve todo mundo. E voou, né? Estando a gente ouvindo e o tempo voou. Se deixar, né? É verdade. Se deixar, parte 2 Muito Orlando. precioso. Então eu vou de parte 2 Orlando. Pode ir anotando aí, Nicole. Para aprofundarmos um pouco mais. Eu quero te dar um presente, que aproveitar alegria. que você tempo precioso para te agradecer pelo seu sim. O meu devocional do empreendedor. Fantástico. 40 mensagens de reflexões, onde mostra que a nossa casa, a nossa empresa é o nosso maior ministério. Sua casa e sua empresa são seus maiores ministérios. Não tem como. E como eu disse, para o homem pode ter até algumas coisinhas diferentes que não era para ser também, mas para a mulher é indispensável. Se ela não entender essa regra, fantástico. Um mimo das sobrancelhas para você. Que legal, que bacana. Que você tem abençoado muito essa casa. Eu agradeço pelo espaço, eu agradeço por parar para ouvir a mensagem que Deus me tem confiado e principalmente, né, pelo seu sim a um projeto como esse. Às vezes nós não entendemos por que Deus nos leva para uma direção que aparentemente não se encaixava em nossa agenda, em nossa rotina, mas é porque Deus sempre dá a mais para quem mais é dado. Então quem faz com que Ele deu, Ele acrescenta porque Ele sabe que faz. Então, minha amiga, continue falando, sendo voz, dando voz e que Deus continue te usando poderosamente, não apenas neste, mas também muitos outros projetos que Ele vai te confiar daqui para frente. Amém, minha amiga. Deus abençoe. E você aí que foi impactado com essa mensagem, você viu que mulher incrível? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, no seu casamento, no seu relacionamento, mas você já percebeu que você não está sozinha. Então você pode ir lá na rede social da Ju, que eu tenho certeza que vai ter uma solução, vai ter uma palavra profética, vai ter um tempo separado para você. Então, cuide do que Deus tem te dado, cuide desse bem precioso que é a sua família, que é o seu casamento, que é o seu relacionamento. Tem solução. Tem sim uma chance de tudo ser diferente do jeito que está agora. Não vai continuar se você for lá
e buscar ajuda. E você viu, compartilhando essa mensagem que foi de graça para você, eu tenho certeza que outras pessoas, se Deus colocou no seu coração alguma mulher que está vivendo ou passando pelo que a gente falou aqui, você manda essa mensagem e encaminhe para ela. Que Deus abençoe a sua vida, porque Jesus fez na vida da Ju, Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua, aí na sua casa. Deus abençoe.